Silvio, não sei, vocês dois, né? Mas no Japão, o judô, quando é ensinado, ele é tipo, os professores vão assim, são professores fixos só para criança, professores fixos somente para. Como é que é esse sistema? Professores fixos só para infanto juvenil e depois professores na divisão. Acho que isso aí eu vou responder melhor do que meu pai, porque eu passei muito tempo lá, né? É. Lá é o seguinte, tanto para a escola, para você estudar, como para o judô. O judô faz parte da escola. Então, se eu falar do estudo, vai ser diretamente ligado ao esporte. Para você escolher um colégio no Japão, se você, vamos supor, eu moro na Domingos Ferreira. Se eu moro na Domingos Ferreira, eu não escolho o colégio. Vai ter que ser o colégio da Domingos Ferreira, do bairro. Então você não tem como escolher. Se for Conselheiro Aguiar, é da Conselheiro Aguiar. Se for Boa Viagem, Pina, e assim vai. Então eles entram no judô, a iniciação deles já é aí. Essa iniciação são de professores, vê como é engraçado, são de professores que fazem, são voluntários. Você pode ver que quando eu cheguei lá, eu treinei bastante lá. E eu iniciei com vários professores naquela época. Eu tinha conhecido acho que uns 5, 6 professores, um deles era bem novo, até pegou a seleção universitária, era muito forte ele. E assim, junto eu e ele, a gente competiu muitas competições. Depois eu me afastei, nasceu Hiroshi. E aí falei, Hiroshi no início não tinha interesse no judô. E eu tampouco não tinha interesse em colocar ele também no judô. Depois que eu me afastei, que estava no Japão, também eu não ficava muito acompanhando o judô. Mas aí foi numa decisão dessas, de ele ter desistido do futebol, que ele era do futebol. Porque os meninos descobriram o nome dele, que era Gabriel. E aí começou a chamar só de Gabriel, inclusive o professor. Ele se sentiu super mal com isso, porque naquela época lá tem muito racismo, muitas essas coisas, né? E aí ele falou, não quero mais saber do futebol. Aí falou, pai, eu vou tentar judô. Eu falei, mano, ele nem sabia que eu fazia judô, nem sabia. Aí eu falei, vai tentar fazer judô, que o papai já fez judô e acho que você vai gostar. E nisso eu acompanhava ele várias vezes e a evolução dele foi tão rápida que eu lembro que tinha um garotinho lá na sala dele que fazia bullying com ele. E eu falei, ó, agora é a tua oportunidade de crescer, subir esse menino e pegar ele e mostrar quem você é. Fazer o anti-bullying ali, né? E aconteceu. Aconteceu. O menino era 3 faixas acima dele, mas ele logo foi muito rápido a evolução e conseguiu chegar junto do menino. E quando teve competição, numa dessas competições ele jogou o menino e depois começou a jogar. O menino saiu do judô. O menino saiu do judô. E aí foi aí que cresceu. Então, assim, é dessa forma que é o judô lá no Japão. Eles entram nos colégios, né? Na iniciação deles é sempre voluntários. E depois eles vão, eu sempre falo cocô, porque é cocosei. Quando fala cocô, não é cocô de... Sim. Fala cocosei, né? Daigaku é quando é universidade. Entra no cocô. Quando é um cocô, é a partir do primeiro ano acho que até 7º ano, não lembro qual ano que é. E aí o judô começa a mudar, porque o japonês, é engraçado que aos 13, 14 anos já pega preta. Você já viu uns menininhos pequenininhos faixa preta. Faixa preta que e assim, e nem todos são fortes. Porque lá a gente eu treinava com as molecadas lá, é muito faixa preta. Você sabe que dependendo da idade que o menino entra, ele continua na branca até chegar a preta. Ele não pega As outras de cores. não. As de cores é só quando você entra muito novo, como o Hiroshi entrou. Então, quando chega no cocô, aí que acontece do judô começar a engrenar. Só que o mais interessante de tudo que eu falo, e ninguém acredita, é que até a criança chegar nos 10, acho que 10, 11 anos, não tem peso. As competições não têm peso. Então eu achava engraçado que eram muitas crianças. Se você viu o treino assim, chegava a dar 60, 70 crianças treinando. E como que essas crianças não param o judô, mesmo indo todo ano competir, nunca consegui ganhar nada, mas estava lá. E os pais sempre junto, porque quando é colégio de bairro, como é no Japão todo, falava assim, vai ter uma competição tal.
os pais de fulano, ciclano e beltrano vai ser os responsáveis pela barraca. Vocês levam o café. Você não sei o quê. O outro vai... Sempre era um responsável por alguma coisa. Para chegar lá e chegar com a turma toda junta. Então eram vários bairros que chegava. A competição era grande. Então você via que como é que pode... se sinta com o pai de um filho que treina um esporte durante 5, 6 anos e nunca conseguiu ganhar a primeira luta. Porque tem muita variação de peso, de tamanho, né? Porque não tem peso. Então, imagina como que um pai se sente, como é que um pai pode superar isso? Como é que o pai pode aguentar ver o seu filho apanhar, voltar para casa na primeira luta, perdeu, depois outra competição, e conviver com isso. E os meninos não saem do judô, não saem. Tanto que depois que eu já vindo para cá, o judô virou uma matéria no colégio. Então você decidia fazer o Yakio, que é o beisebol, judô e o que era? Kendo. Não era Kendo, não. Tinha mais uma, não estou lembrando qual que é. Que era obrigatório, como se fosse obrigatório. É obrigatório. Então, assim, é realmente uma... O Japão, ele brota, né? Atleta. O volume é muito grande. Tanto que até hoje nas escolas eu sempre falo, né? Porque que nenhuma escola até hoje nunca parou para pensar nisso, de escolher alguns esportes, de fazer uma peneira. Porque eu sempre falo assim, eu sempre falo assim, que se algum colégio fizesse o que o Japão faz, de colocar por exemplo, você vai pagar mensalidade de R$1.000 do seu aluno, ele já está incluso aqui 2 esportes, escolha uma delas. Ele vai lá e escolhe. Eu digo que isso fortalece muito, porque quando tem jogos interclasses, que é liberado para quem faz, quem não faz, quantas crianças que nunca fizeram judô aparecem lá para mim, que eu falo, caramba, o menino nunca fez judô e está fazendo isso. Está jogando meus alunos que fazem judô. Isso tá competindo lá. Isso é a maior... isso aí é a verdade de que, pô, se a gente botasse todo mundo para fazer judô aqui, que está no bairro de Boa Viagem todo, mandasse todo mundo fazer para fazer uma peneira para ver quem vai sair. Quantos atletas de ponta sairiam, né? Com certeza. Porque exatamente. Eu acho que é exatamente isso. Por o judô ter nascido no Japão, né, e dado origem também, né, ou seja, tem a história, né, do Jujutsu que colocou o Jigoro Kano transformou no judô, né, para poder virar um esporte com o objetivo de ser olímpico e servir como matéria de educação também. Então lá já está funcionando dessa maneira. E é por isso que não podemos dizer que é uma hegemonia do Japão, mas nas Olimpíadas a gente vê que o Japão sempre está nas cabeças ali, né? Aí tem um fenômeno ali, como tem os franceses, né? Enfim, algumas pessoas brasileiras que chegam lá também e ganham. Francês, holandês. Mas eu acho que assim, quando eles chegam no Kokô e depois vai para o Daigaku, que é a universidade, é uma transformação grande. Mas o que eu acho mais impressionante você vê as crianças de 6, 7, 8 anos, por exemplo, se machucou, você vê chorando e vai para cima. Não é como aqui no Brasil, lógico que a cultura é completamente diferente, mas não vai ser um machucão, um resfriado que vai parar um menino. Um menino é aquela coisa, parece que... vem de dentro ali, aquela garra, vem de dentro. E se um sensei chega lá, um professor chega lá e dá uma bronca, ele abaixa a cabeça ali e faz o que tiver que fazer. E o mais impressionante é que quando terminava a aula, eles têm que limpar o dojo. E quando fazia o Kyosuke e fazia o último rei, que o sensei se levantava e estava liberado para ir embora, era uma multidão que tentava pegar quem pegava a vassoura. Quem pegava a vassoura primeiro para limpar. Ou seja, já parte deles a vontade de servir ali também, né? É algo fora do normal. Essa dica é boa aí para fora do normal, aí, né, velho? É fora do normal. Se todas as academias levassem isso aí e praticassem, né? Com certeza ia ser muito bom. E fora isso ainda tem o lado do professor, né? Estão ali de voluntários, não ganham nada e então todo dia ali chega de paletó e gravata, tira, vai lá, coloca o judogi, dá aula e todos os dias estão ali. Tanto que são 5, 6, 7 professores, mas na minha época, quando eu fui com o Hiroshi no mesmo lugar, que aí a gente morava em Hiratsuka, já não eram os mesmos professores. Um ou outro me reconheceu, né? Aí falou, seu filho tá treinando. Eu mostrei, né? Tá, não sei o quê. Mas assim, sempre tá mudando. E assim é a iniciação do judô lá.
né? Mas aí quando chega na faculdade, aí o negócio já é outro, né? Eles vivem lá dentro, comem lá dentro, não recebem dinheiro, tá? Como aqui, os maiores, os grandes clubes, não recebem. Eles treinam, aí sim, o alto rendimento, os que estão lá no topo, devem sim receber uma ajuda por fora, mas não é como aqui. Só depois que sai da faculdade, que já inicia num outro processo de alto rendimento, quando já começa mundial, essas coisas, aí eles começam a receber. Mas ainda não chega a ser como, não sei agora, né? Depois que de uns 3 anos, 4 anos para cá, muita coisa também mudou no investimento no esporte de judô. Mas isso é o judô do Japão, já é da raiz, enraizado, né? mesmo, né? É muito interessante, né? A cultura também, né, que traz e que a gente, né, lendo os livros aí para ver realmente essa garra, né, do japonês para enfrentar as situações adversas. E aí, então, está explicado aí um pouco, né, de onde vem essa garra. É desde lá da criancinha, que perde, mais volta, então deve ter todo um trabalho ali mental, psicológico dos pais, de também saber como se superar, ensinar através da derrota, né? É o processo de educação, né? Que vai do tatame para fora do tatame, para a vida, né? E isso é muito interessante. Eu acho que também acho que essa parte toda que eu passei lá no Japão, essa experiência que eu tive com o judô de lá, isso também me ajudou muito aqui, tanto como técnico, como professor. Muita coisa eu aprendi do meu pai, mas muita coisa eu consegui trazer de lá. Então, algumas o mesmo método da gente, com a filosofia que a gente enxerga de lá para cá, é aquilo que eu te falei, a gente pega as coisas positivas e tira as negativas, porque tem muita coisa também que eu vi lá que acho que nem precisa comentar, coisas que a gente não precisa plantar aqui. Então, assim, a gente só tem a crescer quando a gente pega as melhores coisas, né, e tenta... talvez seja uma associação assim como a gente fala meio que no jiu-jitsu, um jiu-jitsu raiz e a turma diz hoje o jiu-jitsu Nutella, né? Mas não é, tipo, é um jiu-jitsu moderno, vamos dizer assim. Professores não se comportam como antigamente, de ser rígido, de falar palavrão, de não sei o que lá, né? Paga 10, não sei o que lá, essas coisas tudo. Antigamente era muito mais rígido. O aluno novo chega no primeiro dia de treino, já toma logo um pau, então muitos só ficava, ele chamava, né, de seleção natural, né? Ou seja, fica só quem é casca grossa para vir do segundo treino. Mas quem veio ali para tentar, eu quero fazer uma atividade física, o cara toma um pau no primeiro dia, nunca mais ele volta e ainda sai falando mal de jiu-jitsu para todo mundo. E aí tem essa nova geração agora que está chegando, que tem o jiu-jitsu de alto nível também, procuram estudar as técnicas, mas tem o cuidado de receber o aluno, de fazer uma aula introdutória, fazer com que a pessoa entenda um pouco da filosofia ali do tatame, né, daquela cultura da arte marcial e tal. E aí, cada vez mais adeptos chegando, né? Então, isso aí vocês já fazem há tanto tempo, porque se não fosse assim, né, não tinha tantas crianças e tantos pais buscando ainda a Associação Nagai, que é a maior referência que a gente tem aqui no judô. Tem outras referências no judô aqui em Pernambuco, mas vocês, com certeza... É interessante demais que a gente fez uma vez, né, Sensei? A gente alugou lá o tatame de vocês para fazer o primeiro MXA Fan Expo, lá no shopping. E aí o Sensei Tadao chegou lá, e ele mesmo que estava montando o tatame, ele disse, eu tenho que ir porque os encaixes aqui sou eu que sei fazer. Então e ele lá montando o tatame, e a gente olhava assim, né, aquela humildade, a referência que ele é, lá montando o tatame, ajudando a gente naquela organização. E terminou a montagem do tatame, já começou o evento, o Sensei estava por lá. A quantidade de gente que chegou para tirar foto com o Sensei era mais do que o Zé Aldo. Então, o Zé Aldo era campeão do UFC naquela época, né? O Maurício Shogun era campeão, não era o campeão atual, mas era dono de dois cinturões. Estava lá, né? Estava fotografando também. E quantas pessoas que chegaram lá nesse dia para fazer foto com o Sensei? Várias e várias pessoas, né? Então, isso mostra realmente de quantas gerações já passaram pelo seu tatame ali, né? Quantas pessoas já chegam para o senhor... com certeza... Onde o senhor vai, muitas vezes, já fui seu aluno. Não, isso tem acontecido muito. Né? Muito, né? Muito.